Olá pessoal, boa noite. Vamos voltar aqui para o nosso último elemento do ato administrativo, né? Como eu já havia dito, nós ainda tínhamos que falar sobre o elemento finalidade. Eu tentei trazer aqui algumas ideias, não digo conceito, mas algumas referências bibliográficas, assim, a doutrina, o que ela pensa sobre o que é a finalidade do ato administrativo, né? Interessante. Aqui eu pensei, ele aparece como um requisito de validade para os atos administrativos e diz sobre a essência da atividade desenvolvida no serviço público, ou seja, da administração pública. É a validade dos atos, o que o ato significou dentro da administração pública, né? Trouxe também aqui é o resultado que a administração pública pretende alcançar com a prática de determinados atos ou certos atos administrativos. E a lei também, ela elege para o ato, a lei elege para o ato em específico, né? Então, é a lei que diz a modalidade de finalidade. O gestor ele não cria, ele não institui ao seu livre arbítrio, ou seja, tudo que se faz dentro da administração pública, todas as ações dentro da administração pública, ela está respaldada pela lei. Então, numa prova de concurso, como isso pode cair, né? Como isso pode ser cobrado? É mais ou menos isso que eu falei para você. É um requisito de validade, é o resultado da administração pública e é dito, ou seja, o ato ele é delimitado pela lei, né? Direito material, tá? Então, voltando aqui, a gente segue no meu slide, eu até fiz uma separação assim, temos que o objeto é um efeito jurídico imediato, aquilo que produz algo, uma aquisição, uma transformação de um direito, ou a extinção de um direito, né? O que se pode pensar numa aquisição, né? Através de uma doação, poderia ser, a transformação de um ato, a extinção de um direito. E aqui embaixo vem aí que entra a tal da finalidade. Ela tem efeito imediato. É uma satisfação do interesse público, interesse coletivo. Por exemplo, um concurso público, né? Ele tem isso cai em prova. Finalidade imediata e finalidade imediata. São situações bem diferentes, tá? Eu acho que você precisa dar uma olhada nessa terminologia de finalidade imediata e finalidade imediata. Eu até trouxe aqui que a doutrina fala, né? O que é o efeito imediato? Quando há um interesse coletivo, interesse da coletividade. Interessante que o administrador público, o administrador, ele sempre, as suas ações, elas são voltadas para o interesse público. Bom, por exemplo, se pensar, mas dá um exemplo de um interesse público, a vacinação, por exemplo. A vacinação é uma ação de interesse público, né? E qual que é a finalidade da vacinação? A proteção, né?
há uma infinidade de atos também. E aqui um pouco mais à frente, eu trouxe também aqui sobre, sabe-se que o único objetivo da administração é a preservação do interesse público, né? Daí, sempre que se afastar dessa finalidade, o que acontece? Quando o administrador foge da obediência ao interesse público, ele cai exatamente, né, no ato dito como inválido, né, ato nulo, ato ilegal. Se fugiu, quando há o desvio de finalidade, ele pode caracterizar como ato ilegal, né? Você fala assim, mas o que poderia pensar? A gente poderia pensar num ato de desvio de finalidade, né? Por exemplo, quando a administração pública ela realiza uma licitação para fins de interesse público, desapropria uma propriedade privada para uma finalidade, só que às vezes a destina aquele bem para outro fim. Aí é o tal do desvio de finalidade, né? Isso é muito interessante. Então, quando o ato há um desvirtuamento, o administrador ele não destina exatamente aquilo, o ato ele é tido como inválido ou podendo ser arbitrário. Isso é tal da finalidade. A finalidade ela é muito bem delimitada pela legislação. Por exemplo, eu preciso licitar a aquisição de um veículo. Qual é a finalidade da aquisição? Da licitação? Adquirir um bem, né? Um veículo. Agora, se faz uma pergunta. Olha que coisa interessante. Eu vi essa questão numa prova de concurso. Eu vi isso numa prova de concurso. Por exemplo, a gente falou aqui sobre... deixa eu voltar um pouquinho só aqui. Eu estava vendo aqui... no tocante aos atos regidos pelo direito privado, existe a tal da... não podia ser um princípio da finalidade? Lá não existe esse requisito de validade do ato. Porque, na verdade, o empresário, na defesa do seu patrimônio e de seus interesses, ele faz tudo aquilo que a lei não proíbe, podendo até mesmo desfazer, dilapidar seu patrimônio, porque é privado. Vamos pensar assim, ele não deve obediência, enquanto que o administrador público ele deve obediência, né? Tudo que o administrador realiza em prol de um interesse público, da sociedade. Obviamente que o interesse privado ele tem também limites. O proprietário de um bem ele não pode simplesmente desfazer, né, fora dos limites da lei. Mas isso é outra matéria que você tem que estudar sobre isso, direito civil, né? Então, isso é interessante. Pode cair. No tocante aos atos regidos pelo direito privado, a finalidade existe ou não existe? Não existe, porque há uma liberalidade, né? O empresário ele faz, o privado ele tem uma outra dinâmica, né? Agora, posso dizer, no tanto, que o motivo com a finalidade contribuem. Eu falei sobre isso com vocês, sobre o motivo, mas juntando o motivo e a finalidade,
Qual que é a razão de uma licitação? Qual que é a razão de uma contratação para serviço público? Qual que é a razão de uma remoção de um funcionário? E também tudo tem sua finalidade, a sua razão de existir. Né? E isso, obviamente, contribui para a formação da vontade da administração pública. Esse tema, ele é um tema muito interessante. Ele é cobrado, obviamente cobrado, você tem que ficar muito atento a ele. A doutrina, ela fala em fim ou finalidade em dois sentidos. Eu trouxe até aqui os dois sentidos que ela traz para você, né? A doutrina, ela... Agora, isso aqui é matéria doutrinária, né? Eu trouxe aqui a finalidade com um sentido amplo. Sentido amplo. Atinge a todos. Né? É interesse público. Tem que ter finalidade pública. Por exemplo, uma autuação, né, de trânsito com base no artigo 162 do CTB. É o interesse público. E tem também, por outro lado, o interesse restrito. Ter a finalidade pública em caráter restrito. Olha isso aí. Você tem que dar uma lida sobre isso, essa diferença em sentido amplo e em sentido restrito. Né? No sentido restrito, você diz que o ato administrativo tem a finalidade pública. Em sentido, finalidade é o resultado específico. Mas qual a finalidade específica? Uma licitação, uma compra, por exemplo. Uma compra, né, através de uma licitação é uma atividade da administração pública de forma específica. Ela tem, na verdade, um fim determinado. Aquisição de material, produtos, aquisição de um veículo. Né? Então, é restrita. Um exemplo seria a licitação. É um caso bem típico de uma finalidade restrita. Mas o que chama a atenção para você é você tentar entender a diferença de finalidade em sentido amplo e em sentido restrito, até para fins de concurso público. Isso é cobrado. Obviamente você pode ser cobrado. Okay? Aqui, voltando um pouquinho lá no artigo 162 do CTB, que eu falei sobre a autuação, ele diz o seguinte: no caso do artigo citado, o artigo 162, tem-se exemplo de finalidade restrito que visa punir aquele indivíduo que desrespeitou o CTB e contribuiu de forma negativa para a vida dos demais motoristas ou pedestres. Quando você é autuado, você na verdade, se cometer uma infração, está atingindo outras pessoas, atingindo outros indivíduos. Por isso que fala, ele deu um exemplo de finalidade ampla. Né? Dê uma olhadinha lá no artigo 162 do CTB. Tá? Quem sabe te interessa, é um artigo que é o dia a dia. Né? Até porque eu falo porque eu acabei de fazer uma especialização em direito do trânsito, né? O CTB, é interessante se você pudesse dar uma lida no CTB, todo o Código de Trânsito Brasileiro, tá? Seria muito interessante. Ainda falando sobre finalidade. O que o ato deve alcançar, não havendo liberdade de opção para a autoridade. É que eu te falei, por exemplo,
em relação, quando se diz finalidade dentro da administração pública, é a lei que diz. A lei de licitação, lei de improbidade, uma lei que o administrador vai lançar mão. Ele tem, na verdade, um roteiro. Então, ele não tem uma liberalidade. Então, fala, é o legislador quem define a finalidade. Isso pode cair numa prova de concurso. O gestor define a finalidade do ato administrativo. Ele não define nada. Ele apenas cumpre o que a lei diz, que a lei assim determina. E pode ter essa pegadinha. Interessante isso. Até eu copiei aqui uma parte da doutrina. É o legislador quem define a finalidade que o ato deve alcançar, alcançar, não havendo liberdade ou opção para a autoridade agir. Por exemplo, se a lei diz que a demissão é para fins de punição, demissão a bem do serviço público, ela não pode utilizar para outra finalidade sem que não seja punição. Tem que ser a punição. Então a finalidade é a punição. E também há um outro exemplo, um exemplo bem característico no direito administrativo, que é a remoção ex officio, olha isso, de um funcionário público, de uma jurisdição, de uma localidade para outra. Normalmente, esse tipo de remoção, ela se dá por interesse público. Agora, se o administrador remover alguém com o objetivo de punir, ocorre o desvio de finalidade, ocorre a arbitrariedade, obviamente passivo de correção na esfera judicial. Então é isso, são dois exemplos bem interessantes que eu falei sobre a demissão. Se a lei diz, olha, está na lei, por exemplo, servidor público federal, a lei 8.112 diz, na verdade, a gradação de punição, dentre elas a demissão a bem do serviço público. Leia sobre isso, tá? Tente pesquisar, ok? É isso. Eu acho que a finalidade, resumidamente, é isso. Tá? A doutrina, ela não traz algo além disso, mas acho que vale a pena você verificar algumas questões, de concurso com relação à finalidade, né? Se você for no Google, você acha tranquilamente. Só voltando aqui, eu estava aqui no artigo que eu falei aqui há pouco, no artigo 162, o que fala o artigo 162 do CTB, Código de Trânsito Brasileiro? Artigo 162. Dirigir veículo sem possuir carteira nacional de habilitação, permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor. Pena, infração gravíssima. Penalidade, multa de 3 vezes o valor da tabela. Turma, é isso. Em relação à finalidade, eu tive para falar para você, resumidamente, era isso. Agora, cabe a você, na verdade, se dedicar. Porque concurso exige dedicação, exige um estudo mais amplo. Agora, como eu terminei aqui falar sobre esses elementos do ato administrativo, vamos começar depois da próxima aula sobre anulação, revogação e convalidação dos atos administrativos. São 3 tópicos muito interessantes, tópicos muito cobrados em concurso público. Ok? É isso aí, meu povo. Muito obrigado. Peço que você, se achou interessante, que também se inscreva no canal. Inscreva aí no canal. Tá? Você vai receber a notificação
das próximas aulas. Até lá, um grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.